Em um jogo sonolento, o Internacional perdeu para o Cuiabá fora de casa e aumentou ainda mais o retrospecto negativo longe do Beira-Rio dentro do Campeonato Brasileiro. Mas teve a colaboração dos adversários diretos na briga por uma vaga no G6 da competição e ainda segue na briga por essa vaga direta para a Libertadores do ano que vem. Atuações individuais abaixo do esperado, mas boas notícias em relação ao lançamento de jovens que pela primeira vez tiveram a oportunidade de jogar com a camisa do Internacional. O técnico Diego Aguirre fez a sua análise, identificou erros e admitiu: existe falta de foco no elenco colorado desde a vitória no Clássico Grenal. Esse é o Diário do Inter KTO, quarta-feira, 17 de novembro de 2021. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Vamos pro Diário do Inter KTO dessa quarta-feira. Eu tô falando um pouco baixo porque eu tô gravando de madrugada. Hoje chegou um pouco mais tarde o diário, mas é isso aí. Vamos falar sobre a derrota do Inter, né? 1-0 para a equipe do Cuiabá. Uma derrota que deixa o Inter estagnado na 7ª colocação, mas não mexe tanto assim na tabela, né? Porque o Fortaleza perdeu pro Ceará, o Corinthians perdeu para a equipe do Flamengo e o Red Bull Bragantino perdeu para o Grêmio. Então o Inter ficou na 7ª colocação, mas não teve nenhuma distância aberta das equipes que estão acima na tabela do Campeonato Brasileiro. Segue ali a 2 pontos do Fortaleza, a 3 pontos do Corinthians, brigando ainda por uma vaga no G6 do Campeonato Brasileiro. Mas o jogo foi um jogo muito ruim, foi um jogo sonolento. O Internacional começou o jogo já sendo inferior à equipe do Cuiabá, que já no primeiro tempo dominou a partida. Um jogo muito lento, um jogo onde o Inter não teve tanta ambição. O Edenilson acabou ficando no banco de reservas, o Caio Vidal iniciou entre os titulares, ainda por uma questão de preservação do Edenilson, que teve uma longa viagem e chegou só às 11 horas da manhã em Cuiabá, no palco da partida. E o primeiro tempo muito ruim, sem criatividade. A gente teve Rodrigo Dourado muito mal, Paulo Vitor muito mal individualmente, o Patrick pouquíssimo inspirado, o Caio Vidal mal no jogo também, começou jogando, Palácios não conseguindo completar os lances, um time do Inter muito abaixo e o Yuri Alberto isolado. Aí no segundo tempo o Aguirre mexe no time, coloca o Edenilson na vaga do Caio Vidal. Até melhora um pouco a criatividade. Eu não vou dizer que o Edenilson fez um jogo ruim. O Edenilson melhorou o time do Inter, mas esteve longe de ser o suficiente para que o Inter tivesse uma reação dentro da partida. Acabou tendo o pênalti do Johnny, que eu acho que até não fez uma partida ruim, foi um dos melhorzinhos do Internacional, junto com o Gabriel Mercado, que fez uma boa partida, e o Bruno Mendes, que também fez uma boa partida, como sempre, né? Mas aí teve o pênalti, o Elton bateu o gol. Eu até tuitei na hora que eu achei que não foi muito pênalti, eu não daria não. Mas o árbitro marcou, a bola bate de fato no braço do Johnny. O Elton cobre e dá a vitória para a equipe do Cuiabá. Se eu citei muitos pontos negativos dessas atuações individuais abaixo, do Paulo Vitor principalmente, do Rodrigo Dourado, do Caio Vidal, do Palácios, que não foi brilhante, do Patrick, a gente teve poucas notícias positivas, tá? E para mim a principal delas é a estreia do Tauan Lara, 17 anos de idade, a gente já fala dele bastante aqui no canal, e ele fez a sua estreia. O Paulo Vitor levou o cartão amarelo e tinha o Max jogando em cima dele com muito perigo, estava inseguro o Paulo Vitor, depois sentiu fisicamente com câimbras, uma noite nada boa do Paulo Vitor. Aí o Aguirre promove a entrada do Tauan Lara ali nos 15 minutos finais. Então o Lara até tenta uma jogada individual pelo lado esquerdo, acho que poderia ter sido um pouco mais acionado, mas enfim, está registrada a estreia do Tauan Lara no time profissional do Internacional, ele que com certeza terá oportunidades a partir do ano de 2022, mais oportunidades, deverá subir de maneira integral para o elenco principal do Inter, tá? Matheus Cadorini, mais uma vez ganhando minutagem, entrou no segundo tempo, tentou buscar jogo, participou, mas não foi suficiente para que o Inter não saísse com a derrota. Essa derrota mostrou também um pouco desse elenco curto do Internacional, né? Porque com tantos desfalques, Tyson machucado, Maurício suspenso, Cuesta suspenso, Moisés suspenso, de novo faltou grupo. E aí teve que colocar a gurizada, que por um lado é bom, mas por outro lado mostra que o Inter precisa, para ser competitivo em um campeonato brasileiro, de um grupo um pouco mais longo. O Tyson fala sobre isso também, diz que conversa sobre isso com a direção, e isso ficou bem claro
na partida de hoje contra a equipe do Cuiabá fora de casa. Depois do jogo, e aí eu vou destacar duas falas aqui do Diego Aguirre, tá? Uma delas, ele admitiu que o Inter tem uma falta de foco depois da vitória no Grenal, que o time acabou relaxando um pouco e que isso acontece principalmente, e aí eu já emendo a segunda fala que eu destaco do Diego Aguirre, em jogos fora de casa. E aí eu vou trazer aqui o retrospecto do Internacional no Campeonato Brasileiro, tá? São 33 jogos do Inter no Campeonato Brasileiro. Em casa, 16 jogos, 8 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. 60% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro jogando no Beira-Rio. Fora do Beira-Rio, são 17 jogos, só 4 vitórias, 6 empates e 7 derrotas. 35% de aproveitamento contra 60% de aproveitamento jogando em casa. Uma diferença muito grande. O Aguirre atribuiu um pouco também a falta de foco. No Beira-Rio o time entra um pouco mais ligado, porque tem torcida e tudo mais, mas o principal ponto é esse, tá? Ele admitiu que o time tem faltado foco e precisa focar nesses 5 jogos que restam do Campeonato Brasileiro para conseguir uma vaga direta para a Libertadores do ano que vem. Eu vi o João Batista Filho lá no canal dele dizendo que o Inter está pedindo para jogar a Copa Sul-Americana. Cara, a Copa Sul-Americana acho que não dá para jogar porque vai virar G9, no mínimo G8, né? O Campeonato Brasileiro. Aí seria o Fluminense, seria o América Mineiro, o primeiro time fora da zona de Libertadores. O América Mineiro está com 45. Se o Inter não se cuidar até daria, mas acho que não, tá? O Inter vai para pelo menos fase indireta da Libertadores, mas tem que garantir essa vaga direta, até porque o planejamento para 2022, ele depende muito disso, não dá para vacilar, e o Aguirre falou sobre isso, sobre essas questões de vacilos e de falta de foco na partida. Agora o Inter precisa ganhar 4 jogos em 5, tá? E tem na sequência Flamengo, Fluminense, Santos, Atlético Goianiense e Bragantino. 5 jogos que restam do Inter nesse Campeonato Brasileiro. Precisa ganhar 4 pelo menos para se garantir no G6, né? Que hoje é o que dá a vaga direta para a Libertadores do ano que vem. Pode até virar G7, dependendo se Bragantino e também o Bragantino e o Atlético Mineiro sejam campeões da Copa Sul-Americana e da Copa do Brasil. Aí vira G7, o Inter já estaria na vaga direta para a Libertadores nessa posição de estar agora, tá? Para fechar, senhores, vamos falar de KTO. Amanhã tem jogo do Paris Saint-Germain. Eu estava olhando aqui pelo Campeonato Francês e é um jogo bom de dar uma apostada, tá? Principalmente em gols. Por exemplo, gol do Messi, cara, tá pagando 1,81. Eu vou ver aqui contra quem é o jogo do Paris Saint-Germain. Mas o Paris Saint-Germain joga em casa, no Parque dos Príncipes, joga contra o Nantes. A odd para a vitória do Paris Saint-Germain está muito baixa para apostar, tá 1,3. Mas a odd, por exemplo, para o gol do Messi, ela tá de 1,8. Gol do Messi a qualquer momento. É uma boa odd. Vale apostar lá, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações, que ao longo desta quinta-feira terá mais conteúdo aqui do ADUPLA. Beijo!